Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nesta terça-feira, dia 6 de abril. E antes aí de partirmos para a discussão do nosso tema central, em relação a mais uma declaração do Ciro, a gente estava até brincando agora antes de começar que o reunião de pauta vai ter que mudar para o momento abutre, porque cada dia tem uma nova aí declaração do Ciro contra a candidatura do Lula. Então, já que você sabe o tema central, já aproveita, compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos no Facebook, os grupos de esquerda, ajude aí a divulgação da COTV. Você compartilha aí depois de você ter curtido o nosso vídeo. E se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal. Nós estamos aqui rumo aos 100 mil. Então, torne-se aí mais um inscrito no nosso canal para ajudar aí o alcance da nossa TV. Você também, além de ajudar com a divulgação, se inscrevendo, você pode tornar-se um membro da COTV, garantir aí uma ajuda mensal, uma contribuição mensal para o nosso canal e também pelo chat, você pode contribuir com super chat, com super sticker. Há várias maneiras aí de você apoiar uma imprensa independente, operária e revolucionária como a COTV. Bem, dado aí os recados, eu sou Isadora Dias, apresento reunião de pauta que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na COTV a partir das 9 horas. Apresento com a companheira Marília, com a companheira Nina, temos os nossos convidados. Aqui na bancada já desejo um bom dia para a Nina. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que já está assistindo aí a Causa Operária TV. Bom dia para a nossa outra apresentadora, a companheira Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, Nina. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui. E bom dia também, companheiro Márcio, que é o nosso convidado de hoje. Bom dia, Márcio. Bom dia, companheiras. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Hoje o programa está uma polêmica maravilhosa. É isso aí. O Márcio faz dobradinha aqui no Reunião de Pauta, ele está participando conosco nas segundas e terça-feiras, direto lá de São Félix do Coribe, interior da Bahia. Ele participa aqui para debater também conosco a pauta. Bem, como de costume, bora lá para os dados da pandemia aqui no Brasil. A gente tem acompanhado o desenvolvimento da pandemia, os números, atualizado aí os companheiros que acompanham o Reunião de Pauta. Bem, o Brasil teve, então, nas últimas 24 horas, um número um pouquinho menor do que a gente estava acompanhando na semana passada, mas mesmo assim um número alto, que foi de 1.240 mortes por Covid-19. Esse número aí soma-se, então, no total, então, temos... cadê aqui o número de... 331.433 mortes. No número de contaminados foram, nas últimas 24 horas, 31.359 casos de infecção registrados nas últimas 24 horas, somando, então, temos aí quase 13 milhões de contaminados no Brasil desde o início da pandemia, 12.984.956. Números aí do avanço da pandemia aqui no Brasil. E aí, nós temos até a notícia também, né, Nina, de que nessa loucurada toda, agora a gente também tem vários... Você pode pegar vários tipos de Covid, né? Não, é um negócio muito louco, né? A gente já está aí com essa vacinação capenga para o coronavírus, sendo que aí saíram dados agora da Fiocruz que indicam aí a circulação de 92 cepas do coronavírus no Brasil. Eu nem sei nem o que pensar disso. É tanto coronavírus diferente que a gente está aí jogado, não anda nem a vacina para uma cepa. Imagina para essas 92, né? Porque, assim, tem variante da Amazônia, tem a variante britânica, tem a variante sul-africana. Tipo, já chegaram aí várias outras variantes que a gente nem sabe, nem conhece direito, né? Mas, segundo os estudos, aí elas demonstram serem cepas diferentes, né? Então, assim, 92 cepas de coronavírus já foram encontradas no Brasil, podendo ainda ter mais tipos, né? É isso aí. Eu só
quem faz ao vivo tem que corrigir ao vivo. Corrigindo os números dos dados da pandemia. Eu passei os dados de ontem. Na verdade, a gente já, importante destacar, porque a gente já superou os 13 milhões. Então, no total, temos 13 milhões e 23 mil 189 casos e também não são 31 mil mortes, são 33.153 óbitos por Covid desde o início da pandemia. Os números das últimas 24 horas não mudaram muito em relação ao que eu disse, né? Foram 1.623 mortes. Estamos aí na casa dos 1.000, mas é importante destacar que esses números são subnotificados, né? Então, a gente anuncia aqui, acompanha, mas sempre destacando que tem essa questão da subnotificação. Deixa eu só fazer um comentário antes de passar para os companheiros, que, assim, o coordenador da rede Corona Ômica, ele falou o seguinte, que temos no mundo mais de 1.000 variantes do coronavírus, e quase 100 delas já circulam no Brasil. Ou seja, tem quase 100 aqui no Brasil, mas mais de 1.000 cepas do coronavírus pelo mundo. Eles falaram aí que o que mais preocupa agora é a dispersão da P1, que é a variante de Manaus, que já se tornou aí prevalente na maior parte do país. Provavelmente é aquela lá que a gente tinha até comentado, né, que tem um índice maior em jovens, etc. Que é o que mais preocupa. E pensam só, tipo, eles sabem que existe 99 variantes aqui no Brasil, mas com certeza é muito mais do que isso, né? Isso daí são os vírus, as variantes aí que a Fiocruz conseguiu identificar. Porque o pessoal não contabiliza nem o número de pessoas que morrem. Imagina aí se eles têm um total controle das variantes, né? Daí deve ter muito mais, assim também como no mundo, né? Deve ser muito mais do que 1.000 variantes. Bem, já passo aí para os companheiros comentarem também. Falando mudo. Bem, eu queria falar sobre essa questão das variantes em relação à questão da vacina. Primeiro eu queria falar sobre... primeiro que a gente precisa falar que grande parte das vacinas elas não são efetivas para as variantes, né? Quer dizer, a gente tem todo um burburinho falando que a própria Coronavac ela não é efetiva para a variante de Manaus, nem para a variante do Reino Unido, que são as que estão mais são as mais importantes que estão circulando aqui no Brasil. Quer dizer, e são as variantes mais virulentas também, as mais perigosas, né? Então, a gente vê aí que o tipo de vacina que a gente está vendo da Coronavac, ela não é efetiva para essas variantes. Ela é vacina de vírus atenuado, né? A gente tem, contudo, algumas vacinas que são efetivas para essas variantes. A Pfizer e a Sputnik V também, o tipo de vacina, ela dá conta dessas variantes, então a gente tem mais essa questão. Quer dizer, além da vacinação, ela está estagnada, a vacinação do tipo que a gente está fazendo aqui, ela não vai ser efetiva para as variantes que estão circulando no Brasil. Quer dizer, uma situação que agrava ainda mais o problema. Eu queria falar também sobre a questão da vacinação particular que foi permitida aqui no Brasil, né? A gente vê aí que se oficializou um negócio que o pobre vai demorar para ser vacinado, o rico vai se vacinar aí o quanto antes, como acontece em todo problema, né? O pobre vai lá e naufraga junto com o navio, o rico se salva e para oprimir o próximo pobre. É assim que acontece. E é assim que está acontecendo agora. A gente estava vendo ali que antes de ser completamente permitido, sem nenhum tipo de contrapartida e tudo, a compra de vacinas particulares, antes disso, os particulares tinham que dar a mesma quantidade de vacina que eles iam comprar para o SUS. Mas agora nem isso, né? A gente vê aí que foi liberado totalmente e todos esses escândalos que teve
empresários se vacinando agora são legais. Quer dizer, é uma coisa muito estranha aqui no Brasil também, né? E é uma pressão das empresas aí para vacinar os seus funcionários e elas continuarem funcionando, né? É importante falar que na Índia isso acontece também. O jornal aqui fala como se fosse um grande exemplo, não sei o que lá, mas a gente tem que lembrar que na Índia é um país super desigual. Né? A Índia é um país ainda formado por castas e tudo mais, quer dizer, um país super desigual, não é um exemplo bom aí de país, não é um país super democrático, nem nada disso. Fora que Outra coisa, ainda é uma bagaceira, né? Não tem nada organizado ali naquele país. é importante falar isso daí que a Nina falou, porque eles usam os piores exemplos, né? Um negócio assim que é um absurdo total. Mostra que a gente aqui está numa situação que é de país colônia mesmo. Né? O povo rico que é ligado à metrópole vai lá e tem os seus privilégios. Né? Mais ou menos essa situação que a gente acaba vivendo. E uma última coisa que eu queria falar é sobre a questão das escolas. Veio a público aqui que algumas escolas particulares de São Paulo voltaram a receber alunos mesmo sem autorização do governo. Quer dizer, elas elas estão, principalmente escolas infantis aí, reabriram, mesmo sem autorização, e estão recebendo os alunos por conta própria. Quer dizer, mostra aí que primeiro é uma pressão para voltar às aulas em todos os locais, né? E também mostra que o setor privado pode fazer o que ele quiser, porque a gente vê aí, se você se aglomerar 4 pessoas, vai ter uma multa enorme, mas a escola voltou a funcionar, não vai ter multa nenhuma ali, que finalmente é setor privado e tudo mais. Quer dizer, é um negócio muito absurdo, a gente tem que deixar claro isso daí, e mostra também a farsa que é esse combate ao coronavírus, né? A partir do isolamento, não acontece de fato. Bem, eu queria falar essas coisas, vou passar para o companheiro Márcio falar um pouquinho. Eu vou complementar aqui falando aqui da Bahia, né, do sertão, São Félix. Se a situação ela já é desse nível em São Paulo, se os empresários daí já são privilegiados, imagina quando você vai descendo aqui e chega numa cidade que não tem recurso nenhum. A prefeitura ela resolveu abandonar de vez a alimentação. Eles, durante as eleições, quando o Conselho Popular de Saúde estava servindo alimentação aos sábados, lá no bairro Bela Vista, a prefeitura abriu um restaurante durante as eleições e distribuiu comida, né? E agora, além de ter fechado, logo após as eleições, ele ficou sem entregar cestas básicas. E agora, na Páscoa, um ano depois, vale ressaltar aqui que ele distribuiu cesta básica da Páscoa do ano passado. Aí resolveu novamente. Nós temos as imagens aí da prefeitura entregando, e assim, é a quantidade irrisória. São centenas de cestas, né? Pelas imagens, eu contei várias vezes, liguei para algumas amigas do conselho, e assim, isso é muito interessante, essa foto aí foi para chamar a atenção de uma das mulheres lá do trabalho, ela carrega 2 cestas, sem nenhum... Ela está caminhando tranquilamente, carregando em uma mão a cesta, a outra mão outra cesta e mais um kit de higiene, para ver a quantidade gigante que é de coisas, né? Além de ser uma quantidade pequena de cesta básicas, né, centenas, para uma necessidade de milhares, né, muito pouco, ainda a quantidade de produtos são produtos pouquíssimos e de péssimas qualidades, né? A gente pode olhar as outras imagens, que a gente tem uma vista panorâmica assim, das cestas. Essa aí, o fotógrafo usou a inteligência, né, tirou de baixo assim, dá para ver até o chão, e tem outra imagem que é de cima, né? Aí você vê que, se fossem milhares, tem a foto assim mostrando todas. Aí até a quantidade de pessoas recebendo, tem praticamente a imagem de todos.
Aí as cestas básicas com kit de higiene e a equipe da prefeitura. Aí as imagens do kit de higiene. Para você ver, né? A cidade está jogada à própria sorte. A prefeitura está distribuindo algumas centenas de produtos de limpeza e uma cesta básica michuruca, justamente para conter algum tipo de manifestação dessas pessoas que já estão no nível da fome de verdade, da fome absoluta, né? Sem ir no tampo buraco nem das pessoas que estão com fome mesmo. Veja as pessoas que estão sem empregos, que estão vivendo da aposentadoria do avô, da avó, né? São coisas assim que o sertão da Bahia vive aí e a fome já chegou e chegou com força. É engraçado que teve que demorar aí mais de um ano praticamente para eles distribuírem alguma coisa para a população, né? O companheiro Márcio traz aí as informações diretas da situação São Félix do Coribe e, na verdade, essa é a situação da maioria dos municípios no Brasil, né? Não tem auxílio para a população e, quando eles fazem alguma coisa, de fato, perto da necessidade da população, o número aí de cestas básicas é ridículo, né? Imagina, depois de um ano nessa situação, quanto de pessoas estão precisando aí de auxílio, aí eles aparecem com meia dúzia de cesta básica. Vai durar nem um mês, quanto mais um ano isso daí. E aí fazem maior propaganda, porque já que não tem algo de verdade sendo feito, tem que investir na propaganda, né? Bem, ainda nesse tema da situação do povo durante a pandemia, gostaria de trazer como denúncia o que aconteceu ontem, lá no Distrito Federal. 38 famílias foram despejadas pela terceira vez da ocupação CCBB, que é uma ocupação que fica aí 1 quilômetro do Palácio do Planalto, lá em Brasília. E é engraçado porque tem uma outra notícia do Ibanez, responsável aí por esse despejo, que fala que ele está tomando medidas duras, né, para criar UTI e tal, mas ele conta com a colaboração da população seguir as medidas sanitárias, entre elas a maravilhosa campanha do Fica em Casa. Só acho engraçado onde que essas pessoas que ele está despejando vão ficar, né? Porque ele mandou lá a polícia de forma totalmente truculenta, né? Claro que é o trabalho, né, dos policiais, para despejar essas pessoas, e eu não sei como que essas 38 famílias vão seguir aí a campanha do Ibanez de ficar em casa, de lavar as mãos, de fazer o distanciamento e tal, sendo que agora essas pessoas não têm casa. E eu gostaria que a produção colocasse aí na tela o vídeo, né, de como foi feito esse despejo, que aí mostra também que não tem nada de seguir as regras sanitárias, né? Porque a policial chegou lá totalmente truculenta, as pessoas que estavam lá resistindo contra esse despejo tiveram que partir para cima da polícia para conseguir manter alguma coisa em pé, e aí você vê, né? Não tem nada aí de medidas sanitárias. Solta o cara! Aqui em casa sendo colocada aí em ordem, né? Dá para agora Fica pro em pessoal casa sem ficar deixar bastante você em casa. ter casa, né? Exato. E o que destaca, né, esse vídeo aí, inclusive outras lideranças de esquerda estão divulgando e tal, porque mostra aí escancaradamente a truculência da polícia, né, para despejar essas famílias, que inclusive esse despejo contraria aí a liminar da 8ª Vara da Fazenda Pública do DF, que proibiu ordens de reintegração de ocupação de terrenos durante a pandemia.
A gente vê também que em outros estados também tem essas liminares aí para não ter reintegração de posse, mas quando os capitalistas querem fazer alguma coisa, não tem lei, eles vão lá e fazem, né? Colocam a polícia para jogar gás de pimenta nos moradores, fazer toda essa ação aí, e eles despejam quem eles querem, na hora que eles querem. Aqui em São Paulo também a gente viu aí, nós estamos vendo ainda durante a pandemia, dezenas de despejos acontecendo, porque na hora que o capitalista decide que ele quer de volta o terreno, ou que acho que ele vê que a população está sofrendo pouco, ele quer que o pessoal sofra um pouquinho mais, ele vai lá, pede para a polícia agir dessa maneira e despede aí várias dezenas de famílias, em algum caso chega até a ser centenas de famílias. Tem, inclusive, um vídeo que o pessoal da Zona Leste fez de um cara que estava lá, um morador de rua. Ele pediu para gravarem um vídeo, porque ele estava desesperado, queria que alguém denunciasse em algum canto, porque ele falou, estava ele e a mulher dele, ele falou, a gente não é morador de rua, mas a gente teve que virar, porque com o governo Bolsonaro a gente perdeu um emprego e não tem o que fazer, estavam lá tendo que morar na rua, tipo, desde dezembro, eles estavam lá morando numa barraca no meio da rua, falaram, não, sempre trabalhei, sempre tive minha casinha. Fui demitido, despejado da minha casa, estou tendo que morar na barraca, tá ligado? Isso aí está acontecendo assim, aos montes. O pessoal, o número de morador de rua está aumentando muito. Está aumentando assim, que você sai em qualquer canto. Eu vejo aqui em São Paulo, parece, não sei, a gente fica brincando que parece situação pós-apocalipse, mas parece mesmo, porque é uma situação meio caótica, né? Você sai, em todas as ruas tem morador de rua, tem o pessoal usando um monte de droga, o pessoal deitado, jogado no meio do meio-fio. Então, tipo assim, o pessoal está ficando numa situação cada vez mais degradante, e esse número só vai aumentando, porque com o número de desemprego que a gente vê subindo aos montes, o pessoal não está tendo direitos, não tem seguro-desemprego, maioria com trabalho informal, perde emprego, ou seja, para de pagar aluguel, é despejado de casa. Então, o número de morador de rua está aos montes aí, crescendo. E eu falei daqui de São Paulo, mas logicamente não só aqui em São Paulo, isso aí no Brasil todo. Está uma situação cada vez mais complicada, né? Pois é. Bem, passamos aí para os companheiros. Bem, eu acho que o que a gente tem a falar é que a política do Estado é a política contra a população, né? A gente vê aí que para quebrar a lei na hora de despejar as pessoas, o pessoal faz, né? Mas agora, se o cidadão vai lá e, como a gente já falou, né, faz uma aglomeração de 4 pessoas, eles vão lá e multam o cidadão. Quer dizer, é uma demagogia não, uma hipocrisia total. Quer dizer, não tem lei de verdade. O que a gente vê é que tem o Estado burguês agindo politicamente nesse sentido, né? De conter a população, de reprimir a população e tudo mais. Quer dizer, a população vai ser jogada na miséria. A gente vai dar uma notícia hoje que fala que a pobreza aumentou aí em 3 vezes, ela triplicou em 6 meses. Quer dizer, o número de pessoas morando na rua, o número de pessoas na miséria, passando fome, é enorme. Mas ainda assim, o Estado vai lá e o que ele faz? Ele dá cesta básica, ele dá auxílio emergencial com um preço razoável, ele faz alguma coisa? Não. O que ele faz é aumentar o caos. Quer dizer, ele vai lá e despeja as pessoas que já estão com dificuldade de comer, eles vão lá e despejam a pessoa também para piorar a situação. Então, quer dizer, você vê que é um absurdo total, de fato, e é uma questão de política, né? Quer dizer, a questão da luta social nesse sentido é fundamental, porque só a luta social, a organização da população tem condições de pressionar o governo contra essas medidas completamente absurdas, né? Quer dizer, mostrar que a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. Essa é a questão essencial.
Passo a bola para o companheiro Márcio. Para você ver, né? A pessoa não tem comida, não tem moradia, está sempre desempregado, foram jogados para as ruas e aí vive sob essa tortura permanente da polícia, né? Você vê que já está na conta da burguesia que qualquer momento vai haver uma explosão social aí, esse pessoal vai partir, como está partindo, né? Havendo saques em supermercados. O que é que vai impedir de o pessoal entrar no prédio que está pronto para ser morado? O que é que vai impedir isso aí, né? Então, essa tortura, todos os dias da polícia, fazer esses despejos e aquele assédio o tempo inteiro com os moradores de rua, já faz parte do plano para conter, né? Esse levante que está qualquer momento pode acontecer aí, né? A população começar a invadir tudo e quebrar tudo, querer vacina, querer alimentação e etc, né? Tem um comentário aqui do Alisson, que ele coloca que em Curitiba o número de pessoas em situação de rua explodiu e de famintos também. Você, com certeza, se o pessoal for falar aqui de onde estiver assistindo reunião de pauta, vai falar que o número de moradores de rua aumentou, porque o negócio triplicar a pobreza, tipo, é uns números assim, em agosto de 2020, a gente tinha 9,5 milhões na pobreza. E agora, no começo de 2021, em fevereiro, já tem 27 milhões. É um período de tempo muito pequeno. É muito absurdo como cresceu do final de 2020 para 2021. O número de gente pobre triplicou. Então, assim, está se acelerando, está indo de uma forma muito rápida. As pessoas estão... Se tem uma escada social, as pessoas já estão entrando ali no porão da escada, porque não está dando. Não tem nenhuma medida do governo, seja federal, seja estadual, que a gente veja que esteja sendo feita para parar isso daí, né? Para brecar isso daí, para dar alguma condição de vida decente para essas pessoas. Não tem nada, o governo quer que o pobre se lasque mesmo. Então, para ele, se está aí decaindo a qualidade de vida do pessoal, se o pessoal está na pobreza, se o pessoal está sem casa, se o pessoal está morrendo de fome, tudo bem. Não vamos deixar os bancos falir, as grandes empresas falir, e para ele está de boa, né? Porque o pessoal está morrendo de fome, mas o João Dória não vai chegar lá e falar: meu filho está morrendo de fome, toma aqui o mínimo que eu poderia fazer por você, né? Algum auxílio, etc. Não acontece esse tipo de coisa, né? Exato. E gostaria de também até fazer como denúncia também aqui, que em várias cidades, organizações aí que estão entregando marmitas, estão auxiliando a população, eles estão sendo aí perseguidos, estão sendo proibidos pela polícia de fazer esse trabalho, porque tem a desculpa aí de que estaria aglomerando, não estaria respeitando aí as medidas de segurança sanitária. Então, assim, o pessoal, vendo, né, o desespero da população de rua, se organiza aí para entregar marmita, mas não pode, porque o que é a medida sanitária é você deixar esse pessoal que está morrendo de fome na rua, de fato, morrer de fome. Aí, isso sim é uma medida sanitária a ser tomada, né? E você vê, o próprio Estado que deveria estar fazendo isso, então, alimentando a população, distribuindo aí o auxílio emergencial para que as pessoas não morem na rua, mas nos casos das pessoas que estão na rua, era para o Estado estar cuidando dessas pessoas, mas além deles não fazerem isso, eles não querem que mais ninguém faça. Isso mostra o caráter fascista do governo que a gente está vendo se desenvolver, e não é só o Bolsonaro, né? Porque isso daí são ordens aí dos governadores, dos prefeitos. Então, não é só o Bolsonaro que defende aí essa política genocida em todo sentido, né? Matar aí com as variantes dos vírus, que já passa aí com certeza de 100, e também de fome, né? Aí o companheiro botou no chat, né? Greca quer proibir e multar quem alimentar os mortos de fome. Pois é. E só para a gente encerrar esse tema e partir para o central, gostaria que a produção colocasse aí na tela 2 vídeos.
que são de ação do padre Júlio Lancelotti. Ele tem ficado conhecido aí porque ele está sendo também perseguido. Várias vezes acontece o pessoal, de fato, perseguir ele, tal, para ele não fazer essas atividades e distribuir comida. E aí um vídeo é do dia 19 de março, que mostra já a situação da crise humanitária aqui no estado de São Paulo. E o outro vídeo é do dia 4 de abril. E aí os companheiros vão conseguir já ver a diferença, o aumento do número de pessoas famintas nas ruas de São Paulo. Tem que pegar ficha, mano. Desceu daqui, vai lá, fica lá. Tá bom, vou pegar. Na verdade, eu quero ovo de pasta de 1 quilo, não quero derretido. Mas por continuar deixando entrar na frente. Meu carro. Uns quentinhos sem ó. Está aí, os vídeos têm poucos dias de diferença. E engraçado que não é na Venezuela, não é em Cuba. Quando às vezes aparece aqui uns coxinhas no nosso chat, né, falando: vamos para a Venezuela, como que está lá em Cuba e tal. Mas esse vídeo é daqui do centro de São Paulo, uma das cidades mais ricas do Brasil e do mundo, em que os habitantes estão sendo aí jogados nas ruas, como a gente viu nas imagens também, tem muita criança, que mostra aí o desastre da política dos golpistas diante de todo o acontecimento da pandemia, da crise econômica. E aí, já até puxando o tema central, porque na declaração que o Ciro fez contra aí a candidatura do Lula, ele, inclusive, cita aí os governos da Venezuela e de Cuba. Como eu disse no início do programa, né, o Reunião de Pauta aí vai poder mudar o nome para Momento Abutre, né, porque todos os dias a gente tem aí um novo Momento Abutre do Ciro, né? A gente estava até fazendo a pauta e o pessoal falou assim, não, tem que falar do Ciro. Eu falei, mas a gente não falou? Não, mas ele falou outra coisa. Todo dia tem coisa nova. Todo dia, mostrando aí que o Ciro está bem ativo aí contra a candidatura do Lula. Se a produção puder colocar, então, a vinhetinha Momento Abutre na tela. Aí está. A Nina até sugeriu que tem que fazer um só com a cabeça do Ciro, só o Ciro aparecendo. Porque... O Abutre Rei. Exato. Bem, então, o Ciro, ele convidou o Lula para ser vice. E Que tem, bonzinho na manchete ele. fala assim, PT vê desespero. Na verdade, você nem precisa ser do PT para ver que ele está desesperado aí contra a candidatura do Lula. E aí ele fala, né, que... ele pede aí pro Lula dar um passo atrás na caminhada rumo aí à candidatura presidencial, e ele fala que isso aqui fala dele mesmo. A gente devia pedir a ele, Lula, que se compenetrasse e não imitasse o exemplo desastrado do Maduro na Venezuela e do Evo Morales na Bolívia, e olhasse o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, em que, tendo uma força grande, deu um passo atrás e ajudou a Argentina a se reconciliar.
Veja, o cara quer que o Lula aí dê um passo atrás para que... Pra capitular que nem a Kirchner. Exato, para capitular e dar a vaga aí para uma pessoa como ele, como o Luciano Huck, o João Amoedo ou o João Dória, que isso sim seria bom, né, para o Brasil se reconciliar. Não é que a gente tem que, de fato, apoiar a candidatura do Lula para aumentar aí a mobilização de esquerda e tal, vencer o golpe. Não, a gente tem que, como, de fato, capitular diante dos acontecimentos. Parabéns, Ciro Gomes. Você cada dia mais prova que você é um bosta. Porque, velho, todo dia é uma coisa nova. Esse cara é muito sem noção. Ele fala pro Lula ter a generosidade de não disputar as próximas eleições presidenciais. E ele é tão bonzinho, né? Ele é tão generoso, como ele gostaria que o Lula fosse, que ele até deixaria o Lula ser o vice dele. Porque ele é o grande gostoso das eleições presidenciais, né? O cara não tem nem 1% dos votos que o Lula tem, o cara não tem nenhum tipo de mobilização em torno dele, não tem campanha em torno dele, não tem apoio popular, e o cara acha que ele deveria ser o candidato e o Lula ser o vice dele, né? Ele fala que ele colocou lá, né, usou a desculpa de que o Bolsonaro vai se aproveitar do antipetismo, da corrupção do PT e não sei o quê. Então, tipo, até quando ele vai tentar falar para o Lula ser o vice dele, que teoricamente seria alguma coisa, né, porra, venha ser meu vice e tal, ele vai lá e coloca que o Lula é corrupto, que o PT é corrupto, que o pessoal vai se aproveitar disso, fica falando desse antipetismo que... Na rua eu nunca vi esse antipetismo, né? Você sai na rua em qualquer canto, você não vê esse antipetismo. Você vê o pessoal falando, eu quero Lula agora. Exato. E, bem, já vou passar também para a Marília comentar. Bem, eu acho que os companheiros comentaram, não falavam. A gente tem que falar que o Ciro, ele parece um desespero mesmo, né? Porque o Lula, bem agora que saiu a pesquisa falando que o Lula tá na frente estaria na frente do Bolsonaro mesmo no primeiro turno, o Ciro vai lá e fala que não, o Lula tem que seguir o exemplo da Cristina Kirchner e não o exemplo do Maduro, de outros representantes aí que se reelegeram, né? Quer dizer, por que não tem que seguir o exemplo do Maduro? Porque o exemplo do Maduro é um exemplo de alguém que foi lá e se reelegeu, que lutou contra os interesses do imperialismo na hora de se reeleger, que finalmente uma pessoa sendo popular, ela faz frente ali aos interesses diretos do imperialismo, porque finalmente o imperialismo não consegue controlar um país em que uma pessoa, em que um governo popular ali, que ele é baseado no interesse das massas, ele se monta, né? Não que o Lula vá formar um governo igual o Maduro e tudo mais, mas é algo que mostra que o próprio Ciro Gomes, ele tem um interesse imperialista, né? Quer dizer, não tem nada a ver, a gente já ficou claro que ele não é de esquerda quando ele assinou o manifesto ali, junto com os outros direitistas, e agora ele vem falando que o Lula não tem que ser candidato, né? Quer dizer, exatamente no sentido de tentar pressionar o Lula ali a capitular, como foi falado, e não se lançar candidato nos termos que o PT, que a população gostaria que o Lula se lançasse, né? É importante falar que tem todo um movimento no sentido de tentar isolar o Lula, né? Quer dizer, tentar, como o companheiro Rui falou na análise, criar um invólucro no meio, em torno do Lula, para ser um invólucro anti-Lula, né? A gente vê aí toda essa movimentação da burguesia exatamente no sentido de tentar. Eles falam ali que esse manifesto dos direitistas era para conter o Bolsonaro, mas não é para conter o Bolsonaro, né? É para conter o próprio Lula. Essa fala do Ciro Gomes deixa claro que eles não estão
ele não está afim de conter o Bolsonaro. O problema essencial deles é conter o Lula, e para isso eles estão tentando tanto isolar o Lula e tentar fazer com que ele não seja candidato, quanto tentar fazer com que a candidatura dele seja o mais fraca possível por se ligar à direita, né? Quer dizer, tem essas duas questões que a gente está vendo acontecer, e exatamente a gente vê aí que finalmente é toda uma manobra aí para tentar conter o Lula. A gente vê essas questões, eu acho que essa é a questão essencial que eu queria falar aqui. Eu vou passar a bola para o companheiro Márcio. Você vê esse desespero dele, parece que a burguesia não vai escolher ele, né, para ser o rival aí entre Lula e Bolsonaro, né? E nas entrevistas dele, o ataque dele ao governo Bolsonaro, a toda essa catástrofe que vive o Brasil é bem pequena, né? E toda a conversa dele é em torno de criticar o PT, os dirigentes do PT, o Lula e tudo mais. Ainda coloca que existe, que infelizmente é verdade que Lula é ladrão e outras mazelas. Ele inclusive chega a dizer que a tarefa principal não é derrotar Bolsonaro, né? Aí, será que se a burguesia colocar Bolsonaro de novo, será que nós vamos ter que ver Ciro fazendo campanha para Bolsonaro? Eu acho que se a burguesia colocar, se for Bolsonaro e Lula, eu tenho certeza que ele vai novamente de Bolsonaro, viu? Exato. É engraçado que, como o candidato que tem mais votos, o Lula, né? Já na largada aí, já sai com 40 milhões de votos, tem que ser o vice de um cara que, que tem 12% aí, nem isso. E também, importante destacar, né, quando teve as eleições Bolsonaro e Haddad, segundo turno, o Ciro até foi para a França para não ter que aparecer aí fazendo, de fato, declaração a favor do Bolsonaro, porque era isso que ele ia fazer, né? Tudo menos apoiar o Lula. E isso prova, né, o caráter direitista do Ciro a cada declaração diária que ele vem fazendo. E só uma outra coisa também que eu pensei quando ele fala, né, que o Lula não deveria seguir os passos aí do Maduro e tal, porque imagino ele não está querendo daqui para frente em algum momento ter que ser o Guaidó, né? Porque eu acho que ele tá tão aí nervoso com a candidatura do Lula, né? Que eu acho que depois, quando o Lula ganhar, o Ciro vai aparecer aí como autodeclarado presidente do Brasil, falando que não, ele só não foi o presidente do Brasil porque o Lula não quis ser o vice dele e tal. Porque, de fato, né, se qualquer um com o Lula como vice acaba virando presidente, né? Porque ele quer tanto ser presidente que até quer que o Lula seja o vice dele. Mas, bem, tudo isso daí é só para contribuir para a campanha contra a candidatura do Lula. Nós estamos com o horário aqui um pouco avançado já no reunião de pauta. Eu só queria rapidinho fazer uma divulgação do coletivo João Cândido. Nós estamos aí agora nessa semana no especial fazendo matérias. Vamos lançar aí vídeos, matérias específicas sobre o aniversário dos Panteras Negras. Inclusive, esse será o tema do próximo Tição, na quinta-feira, aqui na CO TV, a partir das 19 horas. Então, já faço aí o convite para os companheiros acompanhar o próximo Tição. A gente vai trazer aí todas as informações históricas do desenvolvimento das Panteras Negras, um debate sobre o programa deles e, principalmente, a questão do armamento, algo que interessa aí bastante para a esquerda revolucionária. Então, fica aí já o convite. Bem, é isso, companheiros? É isso. Bom, eu queria só fazer um comentário. Aquela chega lá no final, né? Tem no chat. Mas o que você vai falar? Fala você. Deixa eu falar. Eu queria falar só do negócio do Ciro Gomes ainda, que quando foi lá em 2018, que ele era supostamente, ele fez a campanha de que ele seria o cara que derrotaria o Bolsonaro, o cara não conseguiu chegar nem no segundo turno, tá ligado? Por que agora ia ser diferente? Qual que foi a coisa que o Ciro Gomes fez para ganhar um pouco de popularidade? Nada. Não, ele vai chegar no segundo turno se o Lula for o vice dele, né? Porque aí é fácil. Até eu também chego no segundo turno. Pois é. Bem, falando de comentários, agradecer super chat do companheiro Luan Rocha, muito obrigada. E também do companheiro Rafa Camijo. Ele comenta aí sobre os despejos. Esse despejo é a cara desse sistema podre,
capitalista. Meio à pandemia, a preocupação é com propriedade, ódio. É isso aí. Muito obrigada, companheiro, pelo comentário e o superchat. Agradecer também todo mundo que esteve aqui no chat conosco. É isso aí. Nós voltamos amanhã, a partir das 9, aqui na Ciel TV. Agradecer a companheira Marília. Muito obrigada, Marília. Obrigada, companheiros, e até amanhã. Valeu, Márcio. Márcio volta semana que Valeu. vem, na segunda e na terça. Isso. Segunda-feira. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.